porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Há momentos em que a vida parece perder o chão. As paredes que antes nos protegiam desabam. As certezas se esfarelam e o coração se vê em ruínas. Mas é exatamente aí, no desconforto, na dor e na incerteza, que a fé floresce. A fé não é uma semente que brota em terrenos férteis. Ela prospera no deserto. Ela se fortalece quando tudo o que é humano se esgota. Talvez você já tenha percebido isso. Existem pessoas que, em tempos de crise, parecem ficar mais fortes. Enquanto muitos desabam, elas se levantam. Enquanto o medo paralisa, elas oram. Enquanto tudo parece perdido, elas enxergam uma chance de recomeço. A fé prospera em meio à crise. E não é uma frase bonita, é uma verdade espiritual. Foi no meio do caos que Noé construiu a arca. Foi na cova dos leões que Daniel viu a fidelidade de Deus. Foi na fornalha ardente que os 3 jovens provaram que a presença de Deus é mais real que o fogo. Foi quando Abraão deixou tudo para trás que ele viu o impossível se cumprir. Foi quando o mar estava fechado que Moisés viu o caminho se abrir. E foi quando Pedro ousou dar um passo fora do barco que ele andou sobre a palavra. Sim, Pedro não andou apenas sobre a água. Ele andou sobre uma palavra. Jesus disse, vem, e aquela palavra construiu um caminho onde antes não existia. É isso que a fé faz. Ela cria trilhas no meio do mar, pontes sobre o abismo e esperança onde havia apenas escuridão. Mas a fé não é positivismo. Não é repetir frases esperando que algo mude. A fé é se mover com a mesma confiança de Deus, que olhou para o vazio e declarou, haja luz. E a luz veio. A fé fala mesmo quando tudo está em silêncio. Ela proclama a vida onde há morte. Ela vê o que ainda não existe e chama à existência. Talvez hoje o seu mundo pareça em ruínas. Talvez a casa caiu, o emprego acabou, o relacionamento terminou ou a fé foi abalada. Mas Deus está te dizendo, pegue as ruínas e comece a reconstruir. Quando o povo voltou do cativeiro, em Esdras capítulo 3, tudo estava destruído. As casas, o templo, as famílias. Mas antes de levantar paredes, eles restauraram o altar. Eles entenderam, o verdadeiro recomeço começa no altar. Porque o que define o teu futuro não é o estado das tuas paredes, mas o estado do teu coração. Se o altar estiver de pé, o resto se levanta também. Talvez Deus esteja te chamando para esse lugar hoje, o lugar do altar, o lugar onde Ele reconstrói por dentro, antes de restaurar por fora. Porque o Evangelho é isso, Deus vencendo as tempestades dentro de nós, para depois nos dar autoridade para acalmar as tempestades ao redor. A fé prospera em meio à crise, porque ali é que ela se revela genuína. Quando tudo vai bem, é fácil dizer que confiamos. Mas é quando as ondas se levantam, quando o vento sopra contrário, que descobrimos se estamos firmados na rocha ou na areia. E se Deus permitir que você passe por uma tempestade, é porque Ele sabe que o seu barco não vai afundar. Lembre-se, Deus nunca prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar presente em cada uma delas. Ele nunca disse que não haveria gigantes, mas garantiu que as batalhas seriam vencidas. Ele nunca prometeu caminhos fáceis, mas nos deu a certeza de que, mesmo nas águas revoltas, haverá uma palavra sustentando os nossos passos. Então, se hoje você se sente cercado, aflito, cansado, respire fundo e diga, Senhor, eu ainda confio, porque a fé não depende do que você sente, mas de em quem você crê, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17 e 18.
Sim, a fé prospera em meio à crise, porque quando tudo desaba, é ela que nos mantém de pé. E no final, você vai olhar para trás e perceber: a tempestade não veio para te afundar, mas para te ensinar a caminhar sobre as águas. Se essa mensagem falou com você, feche os olhos por um instante e declare: Senhor, fortaleça a minha fé mesmo em meio à crise. E compartilhe essa mensagem com alguém que esteja enfrentando um tempo difícil, porque às vezes uma palavra de fé é tudo que falta para alguém recomeçar.